empresa de Cachoeirinha, que se tornou a primeira empresa do setor plástico do Rio Grande do Sul a receber o selo Em Frente Mulher, concedido pelo governo do estado, né? A certificação reconhece organizações que adotam práticas de valorização e proteção das mulheres no meio ambiente de trabalho, uma iniciativa muito bacana do governo do estado. Estou recebendo aqui o presidente do Sindplast RS, do Sindicato, né, das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul, Alfredo Schmidt, também diretor da FFS Filmes. Seja muito bem-vindo, presidente, mais uma vez, obrigado pela participação. Olá, Cláudio, como é que vai? Bom dia a ti, bom dia a todos os telespectadores desse canal. Que bacana, né, esse selo também aí, agregando aí valor às mulheres trabalhadoras também no setor do plástico, presidente. Eu fico muito contente de poder comentar para toda a comunidade, não só para o nosso setor, né, que a gente conseguiu esse selo, né, que é um selo que marca um ponto diferencial da trajetória da empresa. É verdade que a empresa sempre teve uma preocupação muito grande com os funcionários. Para você ter uma ideia, a média de tempo de trabalho dos nossos funcionários na empresa é 18 anos. Opa! A média, 18 anos, com mulheres. Então, mas eu acho que é um avanço que a gente faz em todo esse cenário que existe hoje em dia. E como é que começou? Isso é pelo governo do estado? Quais são os critérios aí dessa avaliação? Deixa eu te contar uma coisa, eu posso fazer um comentário sobre um breve, né? Por favor. De onde surgiu, né? O ano passado eu participei de um evento em Caxias do Sul chamado Mulheres que Transformam. Por que transformam? Porque tem uma conexão com a transformação de plástico. Né? Então, perfeito. Né? Então, Mulheres que Transformam. E nesse seminário que houve em Caxias, nesse evento, houve uma apresentação justamente desse selo. Né? Uma advogada mostrou esse selo para todo mundo que estava ali presente, eram mais de 100 pessoas, mulheres, a sua maioria, né? E eu achei muito interessante. Quando eu voltei para a minha empresa, eu falei, vamos ver o que a gente tem e como é que a gente pode avançar para conseguir esse selo. E foi justamente a partir disso, nós primeiro descobrimos que a maioria dos itens que esse grupo de trabalho montado pelo governo do estado exige para que seja concedido o selo, a maioria dos itens a gente já tinha naturalmente. Olha aí. Então, nós conseguimos, assim, um tempo que eu diria, nós entregamos todos os dados, se não me engano, no mês de março, né, todas as comprovações, e pudemos, então, agora, recentemente, 15 dias atrás, conseguir esse selo, que é o selo. Nós somos a primeira empresa do setor de transformação plástico do Rio Grande do Sul, né, a conseguir esse selo. Eu diria, não sei se outros estados têm, acho até que não tem. Mas eu diria que, em termos de avanço, talvez a gente seja a primeira empresa do setor plástico do Brasil a conseguir isso. Vamos falar, então, sobre a FFS também, né? FFS Filmes de Cachoeirinha, né? Quanto tempo tem a empresa, presidente? 25 anos. 25 anos. E o presidente, que também eu chamo de presidente, né, diretor da FFS... E presidente do Instituto Sustemplástico, que é uma coisa muito importante também para todo o setor plástico do Rio Grande do Sul e do Brasil. Pois é. E com muitas conversas com o presidente, a gente desmistificou aqui, uma coisa que me marcou bastante foi a questão do plástico ser considerado o malvado do meio ambiente. E eu acho sempre importante a gente falar sobre isso, né? Sim. Eu posso fazer 2 comentários também? Vamos lá. Bom, primeiro, o Instituto Sustemplástico, ele tem vários programas, né, correndo no Brasil. Um deles é o programa Tampinha Legal, que você conhece bem, que é o maior programa socioambiental de caráter educativo e economia circular de origem da indústria de transformação de plástico. Eu achava que era do Brasil, depois eu comecei a achar que é da América Latina, e hoje eu tenho certeza que é das Américas. Mas muito importante também, Cláudio, é uma outra coisa. Nós criamos, nós vamos para a 3ª edição em março agora, a Poa Plast Run, que é a corrida que o setor plástico do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil promove em Porto Alegre. Nós tivemos a 2ª edição agora, em março, tivemos 1.200 corredores. E qual é o objetivo? O objetivo é que não se jogue
copinho no chão nas corridas. Quando a gente vê uma corrida, a gente observa que há hidratação, o pessoal se hidrata e joga o copinho fora. Isso. Então, na primeira corrida já, no início da corrida, houve uma voz de comando da gerente do Instituto Sustenplast, Simara Souza, que disse o seguinte: aqui, corredores, quem de vocês acha que tem condições de colocar o copinho no coletor? Haviam coletores na via, todo mundo levantou a mão. Então, foi 0 copos no chão, 0 copos também agora na corrida agora deste ano. E assim será. Que maravilha. Então, é uma mudança de comportamento que a gente está buscando. Pegando o gancho, né, eu perguntei para o presidente a questão do plástico ser o vilão do meio ambiente, né? Isso a gente tem que deixar bem claro, gente, que isso é uma maneira errada de tratar o plástico, né? Não é o plástico que é o vilão, são as pessoas Sim. que descartam o plástico de uma maneira errada e que aí sim, né, o plástico se torna um problema no meio ambiente. Aí a gente vê as tartarugas com canudos, com os animais, né, o oceano com aquelas manchas de plástico, de PETs, garrafa PETs e tudo mais, né, os animais com saco plástico e tal. Mas aquilo foi descartado o plástico não foi caminhando, criou perninha e foi caminhando para dentro do mar. Né? É o que eu sempre digo. Alguém já viu um artefato de plástico pegar as perninhas dele e sair correndo para o mar? Não. Ninguém viu. Né? Então, fica claro, Cláudio, eu comecei a minha vida profissional, acho que eu te comentei isso outra vez, dando aula de química. Pois é. Né? Então, eu tenho a educação nas veias. Embora hoje eu esteja no outro segmento, eu tenho educação nas veias. Eu tenho certeza absoluta que tudo se encaminha pela questão da educação. Que maravilha. Inclusive, se faz programas de educação nas escolas também. Eu acho isso muito bacana. Isso, também né? se faz. Então, é a maneira como a gente tenta trazer para a sociedade a visão correta dos fatos. Que maravilha. Voltando à questão das mulheres, presidente, ali, né? A gente tem ali um ambiente, então, favorável, que já existia antes de ser anunciado a questão do selo. Lembrando que a primeira empresa nesse setor a ter aí essa certificação, né, de cuidados aí com as mulheres no meio ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Já tinha esse cuidado antes, né? Já. Cláudia, eu vou te dizer uma coisa assim que talvez dê uma ideia de como é o meu pensamento e o pensamento das pessoas que permeiam conosco o nosso setor, né? Eu nunca chamei nenhum funcionário por apelido. Nunca. Né? Você talvez se lembre, eu aprendi isso com uma pessoa, nunca me esqueci também, uma pessoa chamada Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Sabe quem era? Quem? O Armando Marques, do de futebol. E eu me lembro que uma vez ele disse para o público, numa entrevista, que ele decorava o nome de todos os jogadores para nunca chamá-los pelo apelido. E eu achei aquilo uma coisa muito importante, porque a gente tem que dar o reconhecimento para cada pessoa. E eu acho que o reconhecimento se dá pelo nome. Então, nunca chamei nenhum funcionário por apelido. Então, essa é a maneira como a coisa começa, ou seja, dando respeito para todos os funcionários, homens e mulheres. Mas, ao longo do tempo, dando, vamos dizer, também o reconhecimento e fazendo pautas positivas para que as mulheres sejam também valorizadas no seu trabalho. Eu viajo muito, fico muito contente quando eu entro num avião, né, e encontro uma mulher no comando. Outro dia eu vim do Panamá e a primeira oficial, a comandante, a copiloto, era uma mulher aqui do Rio Grande do Sul, eu fui cumprimentá-la. Sim. Porque eu acho importante que seja valorizado. Né? Valorizado. Boa, bem lembrado, né? Inclusive a ocupação mínima de 30% de mulheres em programas de capacitação, canais de denúncia e acolhimento para colaboradores em situação de violência, né? Isso é importante, isso também. A gente acha que... A gente sabe que existia uma discriminação, mas com o passar do tempo a gente vem trabalhando e tendo êxito no sentido de mostrar que para um efeito de trabalho, a comandante do voo, ela tem a mesma capacidade do piloto. Sem dúvida. Né? E dentro da empresa é a mesma coisa, a gente tem que reconhecer a capacidade das pessoas. Maravilha. Presidente, só para a gente encerrar, não posso deixar de perguntar a questão do impacto aí do tarifaço. A indústria do plástico está afetada nesse sentido também? Qual é o mercado? Olha, eu tive a oportunidade de falar isso para o vice-presidente Geraldo Alckmin, numa reunião promovida pela Fiergs em Brasília. Né? Essa reunião, na verdade, o Alckmin estava de presidente porque o presidente Lula estava no Chile. Sim. Na ocasião, eu disse que o impacto, nós avaliamos, seria de 42 milhões de dólares por ano nas indústrias de transformação do estado do Rio Grande do Sul, mas não só a exportação direta, porque nós temos, por exemplo, quem exporta frango, por exemplo,
E a embalagem, que é embalado frango. Então, isso chama-se exportação solidária. Então, fora a exportação direta de utensílios domésticos, de demais produtos plásticos, de embalagem que são exportados para os Estados Unidos, também existe a exportação indireta, a exportação solidária. Exemplo, quando uma carga, por exemplo, de sapatos, Sim. né, é exportada para os Estados Unidos, o container, o pallet, ele é embalado em quê? Em stretch filme plástico. Aquilo ali vai deixar de ser produzido, vai deixar para atender aquele mercado. Então, não é meramente uma exportação do produto em si, plástico, mas também de todo o conceito, né, de produto exportado e embalagem que importa para que a exportação seja feita de modo seguro, que possa ter todas as condições exigidas pelo importador para que a carga chegue completa e sem nenhum dano. Maravilha, interessante, viu? Às vezes a gente não se dá conta disso. Né? Olha, é muito grande isso. Viu? Pois é. Muito grande. Pois é. Tem até aquela questão de se medir, até a questão da produção da indústria através das embalagens plásticas. É uma também. maneira. Porque a embalagem, para que serve a embalagem plástica, basicamente? Para transportar e proteger. Basicamente, a embalagem plástica serve para isso. Então tá em tudo. Na medida em que uma coisa não é transportada e não é protegida, não existe o comércio. Então, a gente tem uma perda realmente. E o plástico cada vez mais está em tudo, né? Cada vez mais está em tudo. Porque é o elemento mais barato, ele não é permeável à água, ele não umedece, não estraga, não decompõe uma carga. Olha então, só, tudo isso aqui dentro, né, a gente sempre brinca, o presidente sempre brinca, é só olhar ao redor aqui, a gente tem computador, tem mesa, tem tudo, câmera, tudo tem plástico. Tudo. É impressionante. Verdade. Muito obrigado, parabéns pelo selo aí da FFS Filmes. Muito obrigado. De Cachoeirinha, parabéns, viu? Vamos seguir conversando aí sobre um setor do plástico tão importante, desmistificando algumas coisas, né, e ajudando o setor a crescer, geração de emprego, geração de renda, geração de tributos. Então, a gente tem, todo mundo ganha, como sempre digo. Isso. Muito obrigado novamente, Cláudio. Valeu, obrigado. Até a próxima. Meio-dia, 16 minutos. Esse é o RS em Pauta, 15 graus nesse